Olá, caríssimos! Estamos aqui reunidos para mais uma aula da nossa disciplina de processos de fabricação. Ok, na aula de hoje vamos conhecer um pouco mais aí sobre a metalurgia. Vimos um pouco sobre fundição na aula passada, nessa aula nós vamos ver os processos de conformação. Vamos estudar laminação, vamos conhecer também o processo de forjamento e entender algumas das propriedades dos materiais que nós conseguimos obter através desses processos. Legal? Vamos para a nossa aula? Vamos ter uma ideia então sobre o histórico do forjamento, tá? Porque o forjamento é o mais antigo processo de metalurgia, tá bom? Ele remonta a ser mais antigo, aliás, do que a própria fundição, porque os materiais eles eram retirados da, dos minérios através do processo de forjamento. O material era inicialmente aquecido, e com esse material aquecido ele era batido até sobrar simplesmente metal. Então era muito comum que para se tirar material dos minérios era preciso realizar um tipo de forjamento, alguma coisa que pudesse purificar o metal. Ok? Era um método comum sendo utilizado, inclusive é um dos métodos mais comuns para produção de material de ferramentas. Ok? Nós temos aí um longo período aí de guerras, onde através do forjamento foram criadas diversas armas para serem utilizadas. Ok? Várias espadas eram criadas, as espadas que surgiram a partir do aço, elas surgiram a partir dessa nova tecnologia, onde se utilizava do forjamento e da têmpera, de tratamento térmico de metais, para poder estar realizando aí materiais. Precisamos então ter a ideia de que o forjamento ele sempre foi realizado através de um martelo, mas de um martelo manuseado por um ser humano, ou seja, era sempre um operador que precisava fazer o processo. O processo era feito todo manualmente, tá bom? Então, desses pequenos materiais, dessas pequenas ferramentas, que foram as primeiras que surgiram, o martelo e a bigorna, eram se criados então a maioria dos materiais forjados, ok? O material então o processo se dava através da força da pessoa, aplicando então um golpe sobre o metal para poder ir conformando, deixando utilizável na medida do necessário, ok? Mas então surgiram as máquinas. A partir da Revolução Industrial, nós temos a utilização de maquinários para poder estar realizando o forjamento, tá? Esses maquinários aí surgem principalmente aí, depois da criação da máquina a vapor, ok? E percebe-se então a utilização dessas máquinas que têm grande força para poder forjar então os materiais. Aqui você vê a forja acontecendo através de uma prensa, né? E então vamos conhecer um pouquinho sobre o material que ele é mais utilizado forjado, sobre o ferro. Tá? Então a gente precisa ter algumas noções aqui sobre esse material para poder estar entendendo como que a forja se dá, ok? É preciso ter uma ideia de que sempre foi compreendido que o metal, quando ele é aquecido, ele se torna mais maleável. Tá? Mas isso se dá exatamente por causa da microestrutura do material. Quando nós estudamos, por exemplo, a microestrutura do ferro, a gente entende que o ferro ele tem essa formação. Os seus átomos eles se formam de forma que a cada 8 átomos formando um cubo, tem presente um átomo no meio. Tá? Essa é a formação de cúbica com corpo centrado. Essa é chamada de CCC, que é a formação, por exemplo, do ferro alfa. Tá bom? Então, essa formação aí é a principal formação do ferro, é a formação mais comum que nós temos do ferro. Tá bom? Porém, quando o ferro você atinge certa temperatura dele, ele muda sua microestrutura. E em vez de ser um cubo formado por 8 átomos com um átomo no meio, ou seja, 9 ao todo, ele passa a ser agora formado com uma estrutura onde a cada 4 átomos, formando um quadrado, tem um átomo no meio. Essa passa a ser então a microestrutura de cúbica com face centrada. Ela forma um cubo e em cada cubo você tem na face dele um átomo
e isso faz com que seja então essa formação, essa microestrutura de cúbica com face centrada, que também é chamado de ferro gama, tá? Que a gente vai entender como que se dá isso daqui, entendendo um pouquinho desse diagrama. Esse daqui é o diagrama do ferro carbono, tá bom? Nós temos aqui na linha horizontal, nós temos aqui a quantidade de carbono no ferro, tá bom? Então nós temos que de 0 até 1% de carbono, né, de 0 até 2%, a gente pode dizer assim, são considerados então os aços, tá bom? Nós temos aços aí que vão de 0 até 2,2%, ainda é considerado aço, né? Os mais utilizáveis estão ali na faixa de 0 até 1,6% de carbono. Tá? A partir dali nós temos apenas ferro fundido. O ferro fundido vai até 6,67%. Tá? São os ferros fundidos utilizáveis. Tá? A partir disso o teor de carbono é muito alto, tornando o material praticamente inutilizável. Não pode ser utilizado dessa forma. Tá? Nessa formação aí, então, nós vamos ter a formação então desses tipos de microestrutura de metal. Então, o ferro ele tem a sua principal formação, a formação da perlita. A perlita é exatamente essa mistura desse ferro alfa, que nós chamamos ele de ferrita, com o ferro com teor de carbono. Isso formam pequenas camadas, são chamadas emelas, e elas formam o grão do material. Tá bom? Nós estudamos como se dava a formação de grão na fundição. Então essa formação de grão no ferro, ela se dá então formando camadas, formando amelas entre ferrita e a mistura de ferro com carbono, a perlita, tá bom? E essa formação ela se dá principalmente ali quando nós temos de 0 até cerca de 1%, de 0 a 0,8% de carbono. É assim que se dá essa formação de ferrita com perlita, tá bom? Se você tem uma taxa muito pequena de carbono, menos de 0,2%, você vai ter somente ferrita, tá bom? Você vai ter você vai encontrar poucos pontos de perlita no seu aço, tá? Mas a partir de 0,02 você já vai ter maior formação ali de perlita nesse material, tá bom? O que você vai ter é que a partir do momento em que você começar a aquecer esse material, antes de tratar isso, a partir de 0,8% de carbono, você vai ter ainda essa formação de perlita, mas no entorno do grão, no contorno do grão, você vai ter uma formação de cementita. O que é essa cementita? Ela é essa formação química aí de para cada 3 moléculas de ferro você vai ter uma molécula de carbono, tá? O seu cristal vai estar formado assim. A cementita em si ele já é um material de muito mais dureza, tá? E essa cementita ela começa a se formar então no contorno do grão. Entre um grão e outro você tem essa formação de cementita. Isso vai dar mais resistência ao material, mas também se tiver em alta quantidade vai deixar o material mais quebradiço. Então se procura balancear essas quantidades para manter então o material ao mesmo tempo mais plástico e elástico, ok? Então é muito importante para o ferro inclusive ele é um material que nesse ponto ele aparece com esse maior grau de elasticidade e de plasticidade, ou seja, é um material que você consegue aplicar a ele altos esforços e ele consegue, sofrendo deformação, ter retorno dessa deformação depois que você retira o esforço, ou seja, ele é um material elástico, né? Mas você também tem uma certa plasticidade do material, ou seja, você aplica um esforço sobre ele e ele vai ter certa deformação, a qual não vai se retornar. Ok? Então essa plasticidade ela pode ser requerida e essa elasticidade também ser requerida, tá bom? O aço é um dos materiais mais elásticos e isso é muito importante, isso é muito utilizável em diversos produtos aos quais são necessários. Isso também significa que ele pode suportar altos esforços, ele vai ter flexibilidade para suportar esses esforços, ok? Mas essa plasticidade no aço, já partindo para a parte plástica, onde ele sofre deformação e ele não retorna, essa plasticidade ela também pode ser requerida, mas ela é requerida mais para ser utilizada para você conseguir manusear o material, para você conseguir produzir o seu produto, para você poder dar forma ao material.
tá? A plasticidade, após o material estar pronto, ela não é mais requerida. Após o seu produto estar terminado, ela já não é mais tão requerida dessa forma, ok? Então, para isso, o aço ele consegue apresentar então toda essa plasticidade durante o processo e depois que ele sofre o encruamento, ele mantém plástico e menos plástico, o que para a produção é muito útil, ok? Mas vamos estudar aqui como que nós fazemos para ter maior plasticidade e somente no fim do produto a gente ter a elasticidade, que é o que nós queremos, tá bom? Então essa plasticidade, essa maleabilidade do material, nós conseguimos aumentar quando nós atingimos a fase austenita do aço. E quando se dá essa fase austenita? Se dá exatamente quando ele tem aquela estrutura CFC, aquela estrutura cúbica com face centrada. E isso vai se dar principalmente no aço quando você consegue elevar a temperatura dele até uma determinada temperatura aonde ele atinja essa fase, ok? O aço ele começa a atingir então essa temperatura aos 727 graus, ok? A partir dessa temperatura então ele começa a se tornar um aço austenítico, tá? Mas isso acontece principalmente, você vai ter com que o aço se torne totalmente austenítico quando ele tem 0,8% de carbono, que é quando você encontra exatamente este ângulo de encontro, onde tem o teor de 0,8% de carbono e a temperatura de 723 graus. Então o que a gente tem aqui? Estudando aqui então esse aço, a gente consegue verificar o que? A gente tem aqui a variação, né, que vai de 0% até 6,67% aqui de carbono. E nós vemos que até 0,8% aqui é aquela formação que eu disse. Você vai ter ferrita com perlita, tá bom? E a partir de 0,8% até os 2%, você vai ter formação de perlita, tá? Com cementita, tá? Principalmente no contorno do grão. E quando você começa a elevar a temperatura do aço, aí você vai ter modificações no aço, você vai ter modificações nas suas fases. Entendeu? Se o aço tem baixo teor de carbono, o que vai fazer é que ele vai se tornar muito mais ferrita com o passar o aumento de temperatura, tá? E a temperatura crítica do aço é de 727 graus Celsius. A partir daí, você consegue atingir outras fases do material, tá bom? Então, se você tem um material que ele está entre 0,2% de carbono até 0,8%, quando você atinge 727 graus, o que você vai ter? Você vai ter uma formação aqui, ó, de ferro gama com ferro alfa. O que é o ferro gama? O ferro gama é a austenita, é aquela estrutura de cúbica com face centrada, tá bom? Então, quando você tem esse aumento de temperatura, você tem a formação dessa austenita. O aço ele passa a ser austenítico, entendeu? E ele vai ser austenítico, então, misturado com o ferro alfa, tá? Então, você vai ter essa mistura a perlita começa a se perder, ela começa a se tornar austenita junto com a ferrita. E isso no material que vai de 0,2% até 0,8%. Tá? Se você tiver um material que ele é 0,8% de carbono, ao atingir os 727, a partir dos 750 graus, você vai ter somente austenita, tá bom? Por quê? Porque você tem esse ângulo aqui, ó. A partir de determinadas temperaturas, você começa a ter somente austenita, tá? E isso acontece tanto no material que você tem de 0,2 até 0,8%, você vai ter ferrita com austenita, e a partir de determinada temperatura você vai ter somente austenita. No material de 0,8 até 2% de carbono, 2,06% em média ali, você vai ter ferrita, você vai ter perlita com cementita. A partir dos 727 graus, você vai ter austenita com cementita, tá bom? E chegando até a temperatura máxima ali de 1100 graus, 1170 graus, você vai ter então a formação só de austenita, tá bom? Isso indo até os 2% de carbono, tá? A partir de 2% de carbono, aí você não vai ter formação de austenita,
ok? E essa formação de austenita, então, ela vai ser a partir dos 910 graus, 912 graus, você vai ter só austenita trabalhando com aços menores do que 0,8% de carbono, tá? A melhor forma de se atingir a austenita é tendo material de 0,8% de carbono a partir dos 727 graus. A partir dos 750 graus, por aí, você consegue ter somente austenita no seu aço, tá bom? Mas se você estiver trabalhando com aços que sejam menores a essa proporção, você vai precisar aumentar ainda mais a sua temperatura. E a mesma coisa acontece se você tiver aços maiores, com quantidades maiores de carbono. Também você vai precisar aumentar mais a sua temperatura para atingir somente a austenita. Quando você atinge o material austenítico, você tem um material muito mais maleável, um material que você consegue trabalhar ele, que ele ao mesmo tempo ele vai estar se recristalizando, ok? E você tem um material que ele vai ter uma melhor maleabilidade, ok? Você consegue trabalhar melhor. Por isso que na forja você trabalha com altas quantidades de calor, para poder atingir a essas temperaturas aonde o aço está mais maleável, aonde ele está numa estrutura que é uma estrutura que ocupa mais espaço por ser uma estrutura CFC, mas que ao mesmo tempo permite com que os átomos se distribuam melhor no aço, e com isso você consegue ter uma melhor maleabilidade, você consegue trabalhar melhor o material, o material ele fica mais trabalhável, ok? É importante você conhecer essa estrutura aqui, principalmente se você estiver fazendo a técnica mecânica. É importante conhecer essa estrutura, porque essa estrutura também determina as propriedades do material. Então, quando você está trabalhando, por exemplo, com tratamento térmico, você também vai precisar atingir altas temperaturas para você ter essa recristalização, e você vai precisar também fazer com que essas temperaturas, depois elas atinjam níveis de temperatura com velocidades mais controladas. Então, você vai precisar fazer com que o seu aço ele se resfrie de forma rápida, você vai precisar fazer revenimento, atingir temperaturas menores para ter certo nível de recristalização ou de formação de outros materiais, como a cementita no contorno do grão. Tudo isso é importante conhecer para você poder trabalhar o material. Forjar o material não é simplesmente dar a forma a ele, mas você também precisa dar as propriedades do material que você tem interesse, que você deseja obter do material. E para isso você precisa conhecer como é formado o material, que estrutura o material tem, que microestrutura ele tem, para poder dar a forma a ele e manter as propriedades que você deseja nesse material. Ok? Então, se você está trabalhando com aços de teores de carbono diferentes, você vai ter estruturas diferentes. Isso significa também propriedades diferentes do material. E é isso que, como técnico, você precisa compreender. Tá? Então, entendendo um pouco disso daqui, você já consegue entender que propriedades você vai ter. No material onde você tem mais ferrita, você vai ter um material mais doce, ou seja, um material mais maleável, mais dúctil. Entende? Enquanto que no material que você tem mais formação de cementita, você vai ter um material que ele vai ter mais elasticidade, mas ele não vai ter uma ductilidade tão forte, tão presente quanto tem no material onde você tem ferrita, ok? Então no material onde você tem cementita, você tem um material mais elástico, um material que ele tem mais resistência, ele vai ter maior resistência, tanto à tração quanto à compressão. Isso é mais próprio, por exemplo, para você formar molas, para você formar esses tipos de produto, onde a resistência é mais requerida. Contudo, você vai ter menor usinabilidade desse material. É preciso pensar nisso para pensar como você vai trabalhar o seu material. Toda essa estratégia, cabe ao técnico entender como se dá essa estratégia. Ok? Vamos seguindo então com a nossa aula. Bem, sobre esse último slide, precisa se levar em consideração que aquele é o diagrama do ferro-carbono, tá? Então, dependendo da liga de material que você estiver trabalhando, será um diagrama diferente, ok? Cada liga de material, ela tem o seu diagrama e ela tem a sua formação de microestrutura. Tem materiais que, mesmo estando em temperaturas baixas, ela já tem uma estrutura de cúbica com face centrada. Tem materiais que existem formações de microestrutura diferente. Então, tudo isso precisa ser considerado, ok? Aquela é a do ferro, e como eu disse, o material mais utilizado hoje no mercado é o ferro, é o aço, então é preciso conhecer, vocês como técnicos precisam conhecer aquele diagrama,
tá bom? Vamos partir então agora para o processo de forjamento. Dentro do processo de forjamento, então, a gente encontra dois processos básicos, tá? O processo que a gente conhece como forjamento em matriz aberta, ou também chamado de forjamento livre, que ele se dá dessa forma aqui. Ele é realizado quando não se utiliza-se matriz para fazer o forjamento. Então você pode fazer o forjamento forçando determinados materiais simplesmente com martelo, entendeu? No caso aí a prensa, enquanto a prensa está fazendo esse esforço, distribuindo esse esforço sobre o material, ela está conformando esse material aí, dando uma forma para ele, mas sem utilizar uma matriz. Essa matriz daria uma pré-forma, já daria uma forma exata para o material. Com a prensa, você, simplesmente com a prensa, utilizando o martelo, você estaria conformando conforme a necessidade que você precisa. Você conseguiria dar forma, uma forma diferenciada que não é próprio de uma matriz. Tá? Então aqui a gente vê os principais processos, tá? A gente vê anéis laminados. Aqui embaixo vocês conseguem ver a prensa da Villares Metal, que é uma prensa muito grande, muito forte para poder estar realizando esse processo aí. Tá? E você vê diversos outros materiais aí, ok? Diversos processos, operações que eu vou estar explicando aqui para vocês. Então, as principais operações elas são recalque, o estiramento, o alargamento e a furação. Essas são as principais. Se vocês olharem aqui nesses pequenos vídeos, vocês vão ver o recalque está acontecendo principalmente aqui na sua direita, no canto superior, esse ponto aqui, ó. Quando você vê aqui, ó, o recalque acontecendo, você vê que a prensa ela simplesmente força sobre o material, fazendo o material então aumentar, diminuir na sua espessura, e isso vai aumentar na largura em todos os lados, ok? Então no recalque acontece principalmente esse tipo aí de processo, tá? Aí nós temos o estiramento. O estiramento ele vai fazer com que o comprimento do material ele aumente. Ele seria esse processo aqui na sua direita, no canto inferior, tá bom? Nesse processo aqui, você vai trabalhando o material para que ele aumente no comprimento. Então vai forçando o material a aumentar no comprimento ao longo de todo o material, tá? Então se utiliza-se aí uma ferramenta um pouco mais fina, ok, para ir fazendo o estiramento, ok? E finalmente nós temos ainda o alargamento. O alargamento aí você procura aumentar o material na sua largura, ok? Então utiliza-se uma prensa mais grossa, ela é bem similar aqui ao processo do recalque. Você encontra o processo do alargamento aqui no seu canto inferior esquerdo. E nesse processo aqui, então, você aumenta a sua largura do material, forçando então o material para ele aumentar na largura, ok? É muito comum utilizar esse alargamento para poder ir trabalhando o material, inclusive para fazer com que ele tenha uma forma redonda. É muito comum utilizar esse tipo de processo aí para isso, tá bom? E finalmente você tem a furação. Com a furação, que é esse processo aqui no centro, na parte superior da tela, na furação, então, você abre um furo no centro do material, e isso você vai fazer simplesmente forçando o material. Normalmente se utiliza uma ferramenta pontiaguda, que vai fazer com que o material ele se desloque mais para as laterais e você possa então abrir esse furo. Esse processo é muito utilizado principalmente para a fabricação de engrenagens, tá bom? Quando você quer fazer engrenagem forjada e essa engrenagem ela é muito grande para ser feita uma matriz, então você realiza esse processo. Você faz inicialmente uma furação, depois você vai trabalhando o material. Você pode ver aqui no seu centro, na parte inferior, você vai trabalhando o material para ir tendo um alargamento e um estiramento. Ou seja, você vai aumentando o furo e trabalhando para que o material ele fique ao mesmo tempo concêntrico, mas que você tenha as propriedades requeridas desse material aí, ok? Essas então são as principais operações que se podem ser realizadas em forjamento com matriz aberta.
É bom lembrar que o forjamento de matriz aberta ele não é muito utilizado na indústria de produção em larga escala, tá? Por se tratar exatamente de um processo artesanal. Você tem aí a fabricação de cada um dos processos de forma bem lenta, bem trabalhada, onde depende muito do operador para estar realizando esse processo. Ok? Então vai se trabalhando cada metal de forma devagar. Isso daí é muito utilizado para fazer peças bem específicas. Você tem, por exemplo, uma engrenagem que seja muito grande, que ela precisa ser fabricada. Você tem determinados materiais que serão utilizados em algum processo, em alguma máquina de grande porte que vai ser fabricada. Então para tudo isso se utiliza esses processos de forjamento, tá bom? Onde é um processo menos usual na indústria comum, onde você vê ele sendo utilizado principalmente nos fabricantes de aço, ok? Partindo aqui para entender um pouco mais sobre esse processo, uma coisa que a gente precisa entender é a deformação do material. Okay? Quando nós temos aí o recalque, nós temos uma deformação que ele forma essa barrila. Ele dá um barrilamento, ele dá uma forma de barril ao material. Isso se dá principalmente porque a deformação do material ela segue fibras, ok? Ele vai seguir a conformação do grão. Então o grão ele vai tendo atrito entre si e vai conformando o material dessa forma. Então você tem o atrito entre os grãos para poder estar formando esse aspecto de barril, ok? Que faz com que o material se desloque, ele aumente a sua largura, mas ele aumente partindo do centro vertical do material, ok? Onde há a maior concentração aí de material. O material vai indo do centro para depois ir para as bordas, tá certo? É dessa forma que você tem aí o aumento, a sua deformação de material, o aumento na largura, ok? E isso, então, com isso você vai ter aí, ó, áreas de fluxo restringido, ok? Devido principalmente a esse atrito aí do material, atrito com a matriz, tá? O processo de deformação ele é efetuado, então, por compressão direta. É isso que nós devemos ter em mente. E o material ele escoa de forma perpendicular na direção da aplicação da força. Como o material ele vai começar a escoar na perpendicular e não vai ter mais espaço para ele escoar, a direção então que ele vai tomando é do centro da peça, ele vai seguindo então para as bordas. Então ele vai formando esse aspecto de barril. Tá? Esse processo é usado geralmente para peças grandes, tá? Ou quando o número a ser produzido é muito pequeno, como eu disse para vocês no último slide. Tá? Então isso daí esse tipo de processo não compensa para se fazer, ele não compensa fazer num processo em larga escala, tá? E ele é utilizado quando não é possível fazer as matrizes, porque as matrizes são muito caras. Qualquer matriz para forjamento, ela já é um processo caro, não é barato a fabricação de uma matriz. Ela requer um material, um aço bem mais resistente, um material mais resistente, e não é simplesmente isso, ela precisa ser trabalhada, a usinabilidade desse aço normalmente é mais complicada e precisa passar por tratamentos térmicos. Durante esses tratamentos que precisam ser bem realizados, podem aparecer aí ainda o aparecimento de trincas ou de outros problemas, então tem um risco aí na produção de matrizes, o que faz com que esse tipo de ferramenta seja muito cara. Então quando não se utiliza a matriz, quando se percebe que a matriz vai ser muito cara por processo, se utiliza outros processos que é no forjamento com matriz aberta, tá bom? Então é esse o processo que acontece aqui. E você tem a simples ideia de que para o material dúctil você vai ter então esse efeito de barrilamento, que ele é um efeito bom, tá? Enquanto no material frágil você não vai ter isso, mas ao mesmo tempo você vai ter a quebra desse material, tá? O material ele não vai suportar essa força de compressão sobre ele e ele vai tender a ter a ruptura. Vamos agora estudar o forjamento em matriz fechada. O forjamento em matriz fechada, então, você utiliza então de uma matriz, ou seja, uma forma negativa da peça, para poder estar dando forma a essa peça, ok? Dando forma ao material que vai conformar a peça, tá bom?
Então você tem determinado material, ele já foi pré-aquecido, esse material então você coloca ele na máquina que está montado com a matriz. A máquina vai fazer o esforço para que esse material aquecido ele se conforme, ele tome a forma da matriz, ok? Então, basicamente é utilizado então uma matriz superior e uma matriz inferior, certo? E no centro vai o material, também chamado de Planck, tá? E esse material, ao ser comprimido, então ele vai tomando a forma da matriz. Coisa simples assim, que vocês conseguem entender. Uma das coisas que é preciso entender é que todo forjamento em matriz fechada, ele vai gerar uma rebarba. Por que ele precisa gerar essa rebarba? Porque assim, há uma dificuldade em dimensionar a quantidade exata de material, tá bom? Então, nessa dificuldade, tanto de dimensionar, quanto na dificuldade desse material ele ser bem distribuído no forjamento, é colocado um pouco de material em excesso. Esse material em excesso, então, ele vai formar essa rebarba. É comum formar essa rebarba. Tá bom? Mas para que se evite de ter grandes rebarbas, o que se utiliza é a calha de rebarba. Ok? É um pequeno canal na matriz para que quando o material forjado ele se dissipa a rebarba aí, ele chega até aquela calha e por ali ele preenche essa calha. O excesso de rebarba caia todo na calha. Ok? Isso vai fazer com que não exista uma rebarba além do necessário. Okay? Porque se você tiver uma rebarba muito grande também, há a possibilidade da peça forjada não entrar ali na matriz de rebarbação depois, porque depois essa rebarba ela é retirada através do puncionamento, através do corte feito como se fosse uma estampagem, tá bom? Então, aqui na última imagem aqui vocês conseguem ver qual que é a deformação do material, como que se dá essa concentração de material, ok? Então o material ele vai se concentrando e principalmente vai se formando, mantendo as suas concentrações de material ali onde há a necessidade. E isso precisa ser pensado, vocês vão ver agora que deve ser pensado a conformação do material. Então, quando você tem aqui, por exemplo, nessa fabricação de biela, nesse forjamento de biela, o que se inicia fazendo? Se inicia distribuindo o material. Como que se distribui? Você começa a fazer um forjamento aberto, ou mesmo pode ser utilizado uma matriz menor para poder ir distribuindo esse material. Fazer com que o material ele se concentre principalmente aonde há mais necessidade do material no formato da sua matriz, no formato do seu produto final. Então você faz uma primeira bordadura, depois um encalcamento para fazer essa distribuição do material. Isso faz com que se forme menos rebarba nos pontos onde há necessidade de menos material e que não falte material nos pontos onde há necessidade de mais material, ok? Então, após o encalcamento, aí sim você faz uma primeira pré-forma, ok? A pré-forma ali ela vai acontecer, por exemplo, ali no centro já da matriz, né? Tanto a bordadura quanto o encalcamento, eles também acontecem na matriz ali, você consegue ver a numeração aqui, ó. No número 1, esse é o ponto onde se faz a bordadura, e no número 2 aqui você consegue ver aonde acontece o encalcamento, tá? Para depois você fazer a pré-forma. Depois que bateu a pré-forma, né, na máquina montada com a matriz vai bater essa pré-forma, finalmente você vai dar a forma final, ok? Com as medidas finais ali do seu forjamento, ok? Ele bateu a forma final, aí sobrou apenas a rebarba. Depois você coloca em outra máquina, nessa segunda máquina você vai estar fazendo então a rebarbação, ok? Na rebarbação então você retira esse excesso de material aí, deixando apenas a parte que será utilizada. Provavelmente será usinada depois para ter as medidas corretas necessárias. Aqui no fim você vê uma matriz que ela foi cortada para poder ser estudada aí qual que é a forma dos grãos, como que ficaram as fibras dentro da peça. Então você vê que as fibras ficaram bem distribuídas, formando aí totalmente a peça. Tá? Essas fibras aí elas reforçam o material, produzindo aí uma resistência maior, principalmente resistência à ruptura e resistência à tração. Tá bom?
Essa daqui seria a máquina de rebarbação. Então você vai ter um punção no formato da peça que você pretende retirar, ok? E a matriz de rebarbação, que ela vai cortar esse excesso aí de material, tá bom? Também no formato, seguindo o formato do punção ali, tá bom? Aqui nós temos uma biela que ela é forjada, e as bielas forjadas elas têm então maior resistência, tá bom? Elas têm maiores resistências à tensão. Nós vemos aí que ela suporta a tensões de até 700 megapascal. É uma tensão muito alta aí, uma tensão de tração, tá bom? E na de compressão de até 350 megapascal. Então, uma biela forjada aí você consegue aumentar então o uso dela, a vida dela, ok? E você consegue fazer com que ela também possa ser utilizada em processos com mais que necessitam resistência a demais esforços, tá? Seguindo aqui, ó, nós temos, por exemplo, esse operador que está realizando esse funcionamento, ou seja, está realizando aí esse forjamento de uma chave. Nós vemos aqui a chave após forjada, né, ela é colocada aí ao lado e depois ela vai partir para a rebarbação, tá? Então você tem uma pré-forma também da chave, depois você tem o forjamento propriamente, que já vai dar o molde da chave, e finalmente você tem a rebarbação, tá? Após isso, tudo que você vai ter aqui é um breve acabamento, que aí você utiliza métodos de abrasão para poder fazer esse acabamento. E você tem a sua chave forjada, que é uma chave com muito maior resistência. Vamos agora estudar um pouquinho das máquinas. Quais são as máquinas que são utilizadas? Existem dois tipos de prensa básico aí que são mais utilizados no processo de forjamento, que são as prensas excêntricas, onde a deformação ela se dá por impacto e ela não é uniforme, tá? Essa deformação ela não se dá de forma uniforme. Mas essa deformação ela se dá então por impacto, significa que é dado pela velocidade da matriz e pela força com que é empregado essa velocidade, tá bom? Então essa matriz então ela bate com força para poder ir moldando o material, ok? Você ter então o resultado aí do material no formato do seu produto, ok? Uma das coisas que a gente pode levar em consideração é que cunhagem de metais, de moedas, ela também é um processo de forjamento, é um processo onde você dá forma ao material através de uma deformação plástica aí do material, utilizando matrizes, tá? Então você tem matriz superior e inferior e você coloca o metal lá no meio para poder ir conformando esse material. Aí você vê, por exemplo, uma moeda que foi cunhada em ouro e por isso e muito antiga e por isso ela tem esse valor aí altíssimo, tá bom? Isso daqui é só um exemplo. Agora vamos conhecer as prensas hidráulicas. As prensas hidráulicas se dão pela atuação então de um cilindro. Ela tem uma deformação que é uniforme, diferente então das prensas excêntricas. Nessas prensas então, normalmente a deformação ela não se dá por impacto. Essa daqui vai ser a deformação sendo realizada pela força aplicada. Essas prensas elas conseguem atingir altos esforços exatamente porque ela utiliza fluido sob pressão. Tá? E uma das principais diferenças que a gente vê da prensa hidráulica para a prensa pneumática é que na prensa hidráulica você utiliza um fluido que ele é incompressível, ou seja, que ele não sofre, esse fluido ele não pode ser comprimido, ele não pode ocupar menos espaço. Então quando você coloca pressão sobre esse fluido, você consegue pressões muito mais altas. Então com uma bomba você consegue atingir aí facilmente os 50 bars de pressão aí para poder estar realizando, ok? E essa bomba aí ela vai se dar então principalmente pela ação desse cilindro. E nós vemos aqui, por exemplo, nessa prensa da Daniele aqui, um único cilindro que realiza, e nessa prensa da SMG são vários cilindros que fazem a ação da força, ok? E como a gente tem a ideia de que a pressão é força pela área, então o inverso também é válido. Você vai ter que a força que essa prensa consegue conceber é dado pela pressão vezes a área, ok? Se a pressão é força pela área, a força vai ser a pressão multiplicado pela área. Então, se você tem
uma prensa com área, com um pistão, com uma área de atuação muito grande, com um êmbolo muito grande, ou seja, com uma área muito extensa, você vai ter uma força maior sendo aplicada, ok? Desde que a pressão também seja alta. E nós temos finalmente aqui as pequenas prensas pneumáticas, que elas funcionam basicamente de forma a bater, de forma como um martelo pneumático. E elas executam assim pequenos trabalhos de deformação. Que, como eu disse, as prensas hidráulicas ela tem muito mais força, então numa prensa pneumática, onde você trabalha com um fluido compressível, ou seja, você trabalha com ar comprimido, você não consegue atingir as mesmas pressões que você atinge com um fluido hidráulico. Mas você ainda assim consegue conceber forças bem altas aí e consegue trabalhar com maior velocidade. Com prensas pneumáticas, você trabalha com muito mais velocidade para poder atingir aí a força necessária e otimizar o seu trabalho no forjamento livre. Tá legal? Vamos agora ver aqui uma pequena comparação entre peças fundidas e forjadas. As peças fundidas, elas têm grande possibilidade de aparecer problemas, de aparecer defeitos de fundição. Ok, você tem a formação de bolhas de ar, você tem problemas que podem acontecer devido a rechupe de contração, ok? Você tem a inclusão de areia quando é realizado a fundição em moldes de areia, tá bom? E tudo isso acontece no processo de fundição. Então, o processo de fundição, você tem um grande ganho com ele por ele ser um processo mais barato, por ser um processo fácil de ser realizado, ok? Mas, em contraste com o forjamento, no forjamento você vai ter um material que é mais resistente, onde a sua microestrutura vai estar mais compactada, mais preparada. Ok? Então você vai ter uma microestrutura refinada, você vai ter peças mais confiáveis porque ele tem menos riscos a aparecer defeitos, né? Na fundição você tem muito mais riscos de defeitos. Você vai ter peças mais baratas, aí existe um certo problema, porque a fundição ela requer um equipamento mais barato e o processo de fundição requer uma mão, acaba acontecendo de forma mais barata. Mas se você for produzir em larga escala, o processo de forjamento ele consegue conceber peças mais baratas, ok? Tudo isso há uma variação, porque também existe a fundição utilizando moldes usinados, e na fundição com moldes usinados também há produção em larga escala, tá? Então existe uma certa discussão sobre custos. Em alguns casos o custo de fundição será mais barato, em outros casos o custo de forjamento será mais barato. Isso precisa ser muito bem avaliado, tá bom? E finalmente você vai ter aí suas plantas de produção são mais adaptáveis a diferentes produtos. Também é algo discutível, porque na fundição, quando você trabalha com fundição em areia, você consegue facilmente moldar outro produto para ser fabricado. Enquanto que na forjaria com matriz fechada, você precisaria então poder fazer outra matriz, ou seja, você teria que fazer a fabricação de uma nova ferramenta para poder adaptar ao novo produto. Tá? Tudo isso deve ser levado em consideração. Na fundição você vai ter que criar um novo modelo, fazer as moldagens. Tá? A moldagem sempre vai ser feita na hora da fundição, se for moldagem em areia, mas você vai ter que ter um novo modelo, ok? Bem, finalmente a gente pode fazer aqui um breve adendo sobre a relação entre usinados e forjados. Ou seja, a comparação, na verdade, entre usinados e forjados. Tá? Quando a gente tem um material que ele é forjado, o que a gente viu é que as fibras desse material, né, os grãos, eles se conformam formando fibras e essas fibras, então, elas tomam o formato do material, fazendo assim uma resistência, criando uma resistência maior no material. Enquanto que na usinagem você vai ter o corte dessas fibras, você vai ter o corte transversal da fibra. Isso acontece, por exemplo, quando você vê aqui nesse parafuso que foi usinado, você vê que na seção longitudinal desse parafuso aí, você vê que a rosca foi feita cortando o material exatamente nas fibras. Tornam-se então os filetes não assim
tão menos resistentes, mas torna ele menos resistente do que se fossem filetes forjados, se fosse de uma forma forjada a deformação desse material. Se você repara aqui no seu canto superior direito, você vê a cabeça estampada do parafuso, onde as fibras do material elas formam a cabeça do parafuso, elas têm um formato, tá bom? Essas fibras, então, ele tem esse aspecto tremido, porque a estampagem comprimiu o material, tá bom? Para poder ser revelado essas fibras, aí foi feito ataque de iodo, que isso permite verificar como que está a composição dos grãos do material, tá bom? Indo aqui nesses filetes aqui de rosca, tá bom? Você vê que os filetes eles estão cortados, eles cortam a fibra no sentido transversal ali, entendeu? Então você tem um filete que é um pouco menos resistente, tá? Outra coisa que deve se levar bastante em consideração é que na usinagem há perda de cerca de 74% de material durante a usinagem. Porque se você precisa fabricar determinado produto, se você pega um produto de 10 quilos, você vai acabar no fim com um produto ali de 2,5 kg, ok? Com material de 10 kg, acabam 2,5 kg apenas. Entendeu? E essas perdas elas são bem menores caso o material seja forjado, porque ele já é conformado, tá? Isso acontece tanto com os materiais forjados quanto com os fundidos. São materiais que já são preparados ao molde do produto final. Isso faz com que a usinagem seja a mínima possível, tá bom? É preciso entender, então, do que se trata o processo de conformação mecânica. O processo de conformação mecânica é o processo mecânico de fabricação onde se obtém peças tanto semi-acabadas como acabadas através da compressão de metal sólido, ou seja, através da deformação desses metais, utilizando de uma temperatura controlada. Pode utilizar um molde matriz ou não, e utiliza então essa deformação plástica do material. Ou seja, o material ele pode sofrer uma deformação elástica, no qual ele voltaria à sua forma original, mas o grande importante, o grande foco da conformação é a deformação plástica, pela qual o material toma a forma em que lhe é aplicada a deformação. Então, com isso, consegue-se estabelecer a forma desejada do material, a forma do produto. É através desse processo que nós estudamos a conformabilidade, ou seja, qual que é a possibilidade desse material ser trabalhado, dele ser conformado, dele receber essa deformação e realmente aplicar essa deformação. Então é através de um determinado processo de conformação que se mantém as propriedades do material, mas altera-se a sua forma estrutural, ok? Não mudando a microestrutura, mas mudando a macroestrutura do material. Então, quais as características básicas a gente pode entender dentro dos processos de conformação? Primeiro que eles alteram a geometria do material. O material não mantém mais a mesma geometria, ok? E para poder realizar esse processo é utilizado de forças e de ferramentas. O trabalho pode ser tanto a frio quanto a quente, lembrando que quando realizado a frio, acontece o encruamento do material, e esse encruamento, quando chegado a determinado limite, é preciso então fazer uma recristalização do material para manter então a sua maleabilidade, a sua ductilidade, certo? Outra coisa que precisa se denotar é que se alteram as propriedades mecânicas do material. O material que passa por um processo de conformação, ele não tem mais a mesma propriedade mecânica que ele tinha antes da deformação. Uma coisa importante é que, como todo processo, é um processo que agrega valor. E ele dá a possibilidade de utilização com outros processos. Então, quando você faz uma conformação, você não tem o seu produto na sua forma final. Você pode realizar outros processos para obter tanto somente parte do produto, quanto para obter quase que o produto inteiro, utilizando essa deformação simplesmente como a primeira parte do processo de produção. Ok? O processo de laminação trata-se de um processo de conformação mecânica pela qual um lingote de metal ele é forçado a passar entre dois cilindros que giram em sentidos opostos, ok? E esses cilindros, então, eles
exercem força sobre o lingote e, exercendo essa força, eles utilizam da força de atrito para que o lingote passe entre esses cilindros e sofra dessa forma uma deformação, ok? Então, numa definição aí mais rápida, eu deixei por escrito, é o processo na qual se obtém uma espessura menor de determinado metal pela deformação ao passar entre rolos giratórios, entre cilindros giratórios. Tá bom? Então, uma coisa importante que a gente precisa notar no processo de laminação é que quando você altera qualquer material em uma determinada medida, seja uma medida longitudinal, seja uma medida transversal ou vertical, as outras medidas elas sofrerão também alterações. Então, no metal, quando você passa ele pelo processo de laminação, você procura diminuir a sua espessura. Nós vemos ali pela letra E maiúsculo que tem no desenho acima. Tá? E quando você altera essa medida, você vai ter então uma espessura menor, mas ao mesmo tempo você vai ter um aumento, tanto na largura, que é determinada ali pela letra L, que antes de passar pelo rolo é um L minúsculo, e depois que passa pelo rolo está ali o L maiúsculo, porque ele aumenta de tamanho nessa largura, como também aumenta a dimensão de comprimento do metal. Tá? Isso precisa ser levado em consideração, porque dessa forma se consegue a redução da espessura com cada passe que se faz na laminação. Esse é o nome que se dá por cada vez que o material passa pelo rolo, chamado de passe. E ao passar pelos cilindros, o material então ele vai sofrendo essa deformação, que é uma deformação plástica. Por causa disso, ele vai ter essa redução na espessura, vai ter um aumento na largura e no comprimento. É também importante frisar que, como a largura é limitada pelo tamanho dos cilindros, o aumento no comprimento vai ser sempre maior do que o aumento que vai se ter na largura, tá certo? Ainda precisa se denotar que esse processo é um processo que pode ser feito tanto a quente quanto a frio, tá bom? Como que são então as ferramentas, os laminadores que atuam no processo de laminação? Tá? Os laminadores, que são as ferramentas do processo, tá? Eles se tratam de um rolo cilíndrico. Tá? O processo ele pode ser realizado então com um laminador duo, onde são simplesmente dois rolos. Eles vão girar em sentidos opostos para que possa então, pelo atrito, fazer com que a chapa passe através deles. Entendeu? Então, o atrito é o que vai forçar esse material a estar passando aí entre os dois rolos e sofrendo assim a deformação e a conformação, né, na espessura desejada. Ok? O laminador duo, então, ele tem essa função. Ele vai girar sempre no mesmo sentido, fazendo com que o material passe e realize esse processo. E durante o processo de laminação, existem vários laminadores duos que vão fazendo essa compressão várias vezes do metal. Pode ser utilizado também um laminador duo reversível, no qual ele pode utilizar para passar o material, fazendo então a diminuição da espessura, e depois ele pode puxar o material de volta, diminuindo ainda um pouco mais a espessura, fazendo então com que esse material, em cada passada, tanto na ida quanto na volta, sofra as deformações desejadas. Ok? Temos também o laminador trio. O laminador trio ele pode ser utilizado para realizar processos em dois estágios. Você pode estar utilizando para fazer processos tanto na parte superior quanto na parte inferior. Então você consegue fazer com que ele passe o material em determinada espessura utilizando um rolo superior, e o rolo mediano ele consegue trabalhar tanto com o rolo superior quanto com o rolo inferior. Nós temos o laminador quadro, e nesse caso aqui o laminador ele é utilizado com dois rolos principais, que são os rolos que fazem o contato com o material, tá bom? E ele utiliza dois rolos de apoio. Esses rolos de apoio, ou cilindros de encosto, eles conferem uma rigidez no material, tá bom? Aqui nós temos, finalmente, o laminador chamado de Saint-Exupéry. Ele utiliza o mesmo processo do laminador quadro, ou seja, ele utiliza dois laminadores principais e em volta desses laminadores principais colocados então laminadores de apoio, que eles fazem então que eles mantêm o esforço do laminador principal
mas por não estar em contato direto com o material e por passarem por refrigeração, eles vão ter um desgaste muito menor do que o laminador principal. Então, o laminador Senzimir, ele é um laminador muito mais caro, mas ele é utilizado principalmente quando o material tem tolerâncias muito rígidas, entendeu? Quando é um material que precisa ser laminado em medidas muito precisas. Então, o laminador Senzimir consegue garantir essa laminação com medidas mais precisas. Nós vemos aqui, então, por exemplo, um exemplo de laminador Senzimir, onde ele tem tanto os rolos superiores quanto inferiores. Olha que interessante. E se a gente parar aqui para contar os rolos, ele tem mais rolos do que o desenho mostrado. Vamos ver aqui, ó, nós temos um primeiro, um segundo, um terceiro e um quarto na primeira linha de apoio, ok? Seguindo aqui nós temos um quinto, um sexto e o sétimo na segunda linha de apoio. Na terceira linha de apoio nós vamos ter mais dois e o laminador que vai conformar o material é apenas esse daqui. Então são ao todo aqui 10 rolos para poder conformar esse material. Imagina que todos esses cilindros estão dando apoio para que a compressão seja feita de forma distribuída em todo o material, para que os esforços não fiquem concentrados apenas em um lado ou em pontos aonde o laminador pode falhar. Entendeu? Uma vez que você tem todos esses rolos de apoio, todo esse processo ele é praticamente diluído nesses rolos. Todo o esforço é diluído nesses rolos. Aqui nós temos também os laminadores universais. Os laminadores universais, eles combinam, então, esses conjuntos de tanto cilindros horizontais quanto cilindros verticais, porque assim eles conseguem manter tanto a espessura quanto eles conseguem manter uma medida na largura. Eles são muito utilizados e quando a gente estuda esses laminadores, a gente consegue ver, por exemplo, aqui, ó, eles funcionando na prática. Olha como é a estrutura de laminação. Você tem que ter uma estrutura bem rígida, uma estrutura forte, para poder estar então distribuindo todos esses esforços. Você tem a chapa que ela passa quente, então laminando, ok? Entre esses primeiros rolos. Mas nós temos aqui também, então nós podemos ver aqui também os laminadores verticais, ok? Ou seja, esses cilindros verticais que ajudam a apoiar o material, mas também a conformá-lo na direção aí, no sentido da largura, para que ele mantenha então tanto a espessura quanto a largura. Repare que esse laminador é um laminador reversível, porque a chapa, tanto quanto ela passa na primeira vez, depois ela passa laminando na vertical e em seguida já fazendo a laminação na horizontal. Isso daqui é a prática acontecendo, tá? Esses vídeos aqui foram extraídos de uma empresa que faz laminação. Inclusive, aqui no final do vídeo eu vou estar colocando um card para vocês poderem conhecer mais a fundo aqui essa empresa e poder conhecer também esse vídeo que consegue trazer exemplos mais próximos aí para a gente entender como se dá o processo. Então, uma coisa que a gente precisa entender sobre os laminadores é entender quais são os materiais utilizados, então, na laminação. Uma das coisas que a gente precisa saber sobre os laminadores é que os materiais deles eles precisam ter determinadas propriedades. Eles precisam ter, então, uma dureza mais elevada. Isso significa que, necessariamente, eles também vão ter maior resistência ao desgaste. Ok? Ele precisa ter uma resistência à tração, ok? Já que ele sofre forças de compressão e de tração. Tá? Eles precisam também ter maior rigidez e tenacidade. Tá? Então, dos materiais que podem ser utilizados para a fabricação dos laminadores, nós temos o ferro fundido. O ferro fundido é um material que ele é mais utilizado em laminações de desbaste. Por quê? Porque ele não consegue dar o acabamento necessário ao material. Por ser um material que ele pode ter possibilidade de obtenção de superfícies mais duras, ele é muito bem utilizado. Ele é bastante até utilizado na indústria. Ok? Mas ele tem núcleos mais frágeis, o que faz aí com que ele não consiga dar a forma ideal para o material, sofrendo também certo desgaste e tendo assim também um menor custo de produto, podendo ser mais facilmente encontrado. Fora o ferro fundido, nós vamos ter o aço fundido.
tá? O aço fundido, ele é um material que ele pode ser já utilizado em laminações de blocos e perfis com fendas mais profundas, ok? Onde não pode ser utilizado o ferro fundido devido ao seu desgaste, tá? Então no aço fundido você consegue fazer essa utilização. Ele já tem um custo que pode se dizer de intermediário, né? Ele é um custo um pouco mais elevado do ferro fundido, mas também não é um custo tão alto. Então ele é bastante até difundido. Ele precisa então ser utilizado com propriedades mecânicas necessárias. Ele precisa ter entre 65 a 70 kg força por milímetro quadrado, mais ou menos uns 700 megapascal de resistência à tensão, e ele precisa ter um alongamento que vai entre 10 a 12%. Esse é o aço fundido mais utilizado na indústria da laminação. Mas quando você precisa de uma laminação mais precisa, de uma laminação com melhor acabamento, você vai utilizar o aço forjado. O aço forjado ele consegue melhores propriedades mecânicas, então ele é utilizado na laminação de produtos com secções mais finas, ou seja, ele pode ser utilizado principalmente na laminação a frio, e ele precisa ter determinados tratamentos térmicos para obter as propriedades necessárias. Então essas propriedades aí só podem ser alcançadas com esses tratamentos térmicos. Normalmente são utilizadas ligas com mais cromo, níquel e molibdênio, tá? Também ligas com vanádio, mas são essas ligas que são tratadas termicamente para poder então manter essa superfície. A questão principal é que o cilindro ele precisa manter a superfície mesmo estando sendo aplicado esforços e calor na superfície do cilindro. E isso não consegue acontecer tão bem no ferro fundido e no aço fundido como acontece no aço forjado. Certo? Esse então é o principal material. Tanto a gente vê a diferença que existe entre esses materiais, que se a gente for comparar em questão de custo, a gente vê que o custo de um laminador de ferro fundido é cerca de 30% do mesmo laminador sendo fabricado em aço forjado. Enquanto que o custo de um laminador de aço fundido, ele tem cerca de 40% a 50% do custo de um laminador com aço forjado. Ou seja, o aço forjado é mais que o dobro de um laminador com aço fundido. Isso mostra o como esse material, sendo mais caro, ele tem então capacidade de dar melhores propriedades ao seu produto final. Nós temos o processo de laminação na indústria. Como que ele vai se dar na indústria então? Inicialmente, o que nós temos são os lingotes de material, pode ser aço, pode ser qualquer metal. Eles passam por um processo de aquecimento. Nessa imagem que a gente vê aquele local, aquele retângulo com diversos materiais, onde seria um forno de aquecimento com esteira, onde o material passa ali por determinado momento para sofrer então o aquecimento. Então ele começa inicialmente passando por uma laminação de desbaste. Nessa laminação de desbaste, o material começa a receber diversos passos de laminação para obtenção de lâminas menores. Ok? Depois de passar por esse processo de laminação, ele pode ser enrolado ou não, tá? Isso vai de indústria para indústria, para depois passar então por um resfriamento e novamente por um processo de aquecimento, ok? Quando ele passa novamente pelo aquecimento, há uma recristalização do material e ele passa então por laminadores com uma melhor precisão, que conseguem dar um acabamento melhor ao material e ao mesmo tempo conseguem atingir as medidas necessárias. Após isso, o material então ele é resfriado e é novamente enrolado, tá bom? Quando ele é enrolado, ele pode seguir para passar por uma laminação a frio, ou ele pode seguir para os processos de corte, onde ele vai ser vendido já para a indústria manufatureira, ok? Para a indústria, para ser utilizado essas chapas já laminadas em espessuras padrões de mercado. Como nós vemos, as espessuras mais comuns do mercado são as espessuras encontradas hoje em polegadas, que vão de 1/8, na laminação a quente principalmente, elas partem de 1/8 até 3 ou 4 polegadas. E na laminação a frio, você vai encontrar por lâminas finíssimas, que você pode encontrar de até 0,2 milímetros de espessura, até
5 milímetros de espessura. Né? Isso varia muito de mercado para mercado, conforme a especificidade aí, ou a necessidade do material. Se a gente for ver como que isso acontece mais na prática, a gente pode ver por esse vídeo aqui, onde você tem ali o material sendo retirado do forno, então ele vai ser colocado já no laminador. Lógico que o processo é automatizado por se tratar de material em alta temperatura, tá? Então, assim que ele é colocado na esteira, a esteira já leva o material para o primeiro processo ali de laminação. Você consegue ver ali na máquina que ele tem um pequeno processo de refrigeração. Você consegue ver o líquido refrigerante ali que ele é jogado. Contudo, esse processo de refrigeração ele não é para o material. Esse processo de refrigeração ele é para o rolo. Entendeu? Você consegue então ter uma melhor qualidade, uma maior durabilidade dos cilindros utilizados se for mantido o processo de refrigeração. Então até o material ele perde bastante calor a partir disso, tanto que durante o processo ele precisa ser reaquecido. Mas há necessidade disso, porque senão você vai ter uma menor durabilidade do seu cilindro e ele vai precisar ser trocado com muito menos tempo. Ok? Seguindo aqui no segundo vídeo, a gente vai vendo como que se dá o processo de enrolar o material depois que ele passa pela laminação, ok? Ele já está numa espessura bem mais fina, então ele é enrolado, por muitas vezes ele vai passar por um resfriamento. Ele pode seguir depois desse resfriamento já para outro processo de laminação, ou ele pode seguir para os processos de corte, onde ele será depois já vendido para a indústria de manufatura. Tá? Então aqui nesse slide a gente vê um pouquinho aí dos materiais que estão sendo laminados. Nós temos aqui uma chapa já que passou pelo processo, mais atrás a gente tem ali um outro bloco que ainda está sendo processado, tá bom? Só para conhecer um pouco mais. Então vamos ver agora a laminação a quente. A laminação a quente, então, ela se dá da seguinte forma. Devido ao aquecimento, o material ele fica necessariamente mais maleável, tá? E durante esse processo, então, segue-se a mesma forma, são os rolos que pelo atrito puxam o material e fazem então uma compressão nesse material. Ao realizar essa compressão, os grãos são comprimidos, ou seja, existe um encruamento, mas por causa da temperatura do material, que está acima da temperatura de recristalização, o material ao mesmo tempo já é recristalizado, entende? Então ele passa por um processo ali onde há o encruamento e em seguida já existe a recristalização. Normalmente, enquanto vai acontecendo esse processo, vai eliminando outras falhas que existem entre os grãos, fazendo então com que exista um refinamento nos grãos, certo? Então o processo que ele é laminado a quente, ele vai ter uma estrutura muito mais distribuída. Seguindo aqui, outro método de laminação é a laminação de perfil. A laminação de perfil, então, utiliza rolos, utiliza cilindros com perfis para poder deixar uma impressão, para deixar uma marca na peça. Então eles conseguem fazer com que a peça tome outro formato. Esse o processo de conformação esperado. A barra que passa pelos cilindros, ela vai tomando outras formas para assim chegar a um produto final, a uma barra diferente do que era o lingote inicial que entrou na máquina. Então esses rolos, eles são fabricados então já com esses perfis, ok? Para serem então as peças poderem ser perfiladas, ao passar por esse rolo eles tomem a forma desses perfis, ok? Então, por exemplo, aqui a gente tem a conformação de uma viga I. Ele inicia um primeiro processo num rolo, numa forma de um rolo, depois passa por outro, deixando uma forma diferente, depois vai abrindo a forma. Olha só como é interessante, são pelo menos 8 rolos para poder fazer com que esse material chegue a esse formato final, entendeu? Desde o lingote inicial, desde o bloco que é recebido, ele passa então por rolos diferentes, pelo menos aí 8 rolos para poder chegar a esse formato, tá bom? 8 conjuntos de rolos, ok? Nós temos então com que a peça passa então de forma que não exista outra alternativa senão tomar aquele formato para poder passar pelo, tá bom? Então aqui nós temos uma viga I, tá? Que foi conformada
há pouco, tá? Ela ainda está quente. Olha que interessante. Tá? Aqui nós temos diversos rolos que servem para a conformação de um único produto. Ok? Então passa pelo rolo inicial e depois vai tomando forma nos rolos menores. Ok? Até chegar do produto. Tá? Agora a laminação a frio, ela vai se dar de outra forma. Tá? O material que passa por ela, ele vai sofrer o encruamento e ele não vai voltar à forma original. Ele vai ficar simplesmente encruado. E ao ficar encruado, se esse processo de encruamento for prolongado ou for um processo muito forte na peça, se a peça for muito encruada, isso significa que a peça também pode ter as características ruins do encruamento. Ou seja, o encruamento até determinado percentual, até 25%, se eu não me engano, ele traz algumas propriedades benéficas ao material. Ou seja, ele consegue aumentar a resistência do material. Isso a gente viu naquela primeira aula sobre processos metalúrgicos. Okay? Então ele consegue aumentar a resistência à tração do material, a resistência à compressão do material. Okay? Mas se esse encruamento passar desse percentual, ele começa a trazer propriedades negativas. O material começa a ficar mais quebradiço, mais falho. Então nós temos esses problemas aí. Então para que o encruamento aconteça de uma forma que traga os aspectos positivos, então o material que deve vir já da laminação a quente deve vir para ser feito simplesmente a laminação a frio no percentual correto. E se esse material for passar por mais processos de laminação a frio, ele vai precisar passar por processo de recristalização para poder pelo menos haver aí para poder ser retiradas as tensões principais aí do material, pelo menos isso, ok? Mesmo que não haja o crescimento do grão, até mesmo o crescimento do grão não é requerido. Chegamos ao final de mais uma aula. Pudemos hoje aprender um pouco mais sobre o forjamento e sobre a laminação. Deixo aqui alguns vídeos para vocês poderem conhecer um pouco mais sobre o assunto, sobre forjamento com matriz aberta. Deixo aqui embaixo também um vídeo sobre a indústria da laminação, que é muito interessante, recomendo muito a vocês. Ok? Na próxima aula, então, iremos conhecer sobre o processo de trefilação e o processo de extrusão, esses dois processos aí de conformação mecânica. Fiquem nessa então e até mais!